Olá, muito boa noite para você. Quarta-feira, 6 horas e 44 minutos. Então seja bem-vindo ao JL2, hoje um pouco mais cedo, mas sempre com as principais notícias desta quarta-feira. A violência contra os animais na região metropolitana. Um cachorro de 3 meses morreu depois de ser arremessado por cima de um muro com mais de 6 metros de altura. A polícia apreende mais de 70 tabletes de cocaína em um apartamento da capital. A mulher presa faria parte de um esquema que envolveria outros integrantes da mesma família. Os transtornos enfrentados pelos caminhoneiros que tentam chegar ao porto de Miritituba, um dos mais importantes do estado. E no esporte, a estreia do Remo na Série A, com as melhores expectativas possíveis. Placar 1-0, Pikachu. Como é o nome do time lá, Vitória? É a vitória nossa, com certeza. E bola pra frente. Tudo isso a partir de agora, aqui no JL2. A polícia investiga mais um caso de maus tratos a animais na região metropolitana de Belém. Um cãozinho de cerca de 3 meses morreu depois de ser arremessado por cima de um muro no município de Benevides. A imagem do cãozinho frágil, imóvel no meio da rua, causa mais do que tristeza, traz indignação. A câmera de segurança registrou o crime que resultou na morte do animal. Era início da noite de ontem quando este homem se aproxima do muro e lança sem a menor compaixão o filhote, a uma altura de mais de 6 metros. O animal cai no outro lado, chega a caminhar com dificuldade e para no meio da pista, de onde não se levantou mais. O exato lugar onde foi feito o vídeo que você viu logo no início. O condomínio onde tudo aconteceu fica em Benevides, na região metropolitana. O autor do crime é um morador. O síndico procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Um inquérito foi aberto na delegacia de Benevides. A divisão especializada em meio ambiente e proteção animal auxilia nas investigações. Equipes estiveram na casa do homem que aparece nas imagens, mas ele não foi encontrado. Casos de agressões contra animais não têm sido raros na Grande Belém. No início de janeiro, um outro flagrante foi registrado por circuito de segurança. Desta vez, no conjunto Parquelândia, bairro Parque Verde, na capital. O cachorro aparece correndo em direção ao portão. O homem vai atrás, consegue pegá-lo e inicia a agressão. Carrega o animal pelo pescoço e bate várias vezes. Em seguida, sai andando e a violência continua até onde as câmeras conseguem registrar. O cachorro vítima de maus tratos e o outro animal da mesma raça foram apreendidos em uma ação da PM em parceria com a OAB. O autor da agressão chegou a ser conduzido à DEMAPA, mas responde pelo crime em liberdade. Até quando, né? Quanta barbaridade, quanta violência contra um animal indefeso. Eles que só oferecem para a gente companheirismo, carinho. E a legislação brasileira prevê uma pena de prisão de até 5 anos em caso de maus tratos contra animais. As denúncias podem ser feitas à DEMAPA pelo número 3238-1225 ou pelo Disque Denúncia 181. Nós não podemos nos calar. É a única forma de proteger os animais. A Polícia Civil prendeu uma mulher com 78 tabletes de cocaína escondidos em um apartamento em Belém. A suspeita era monitorada desde a semana passada, após a prisão dos pais dela. A investigação mostrou que a droga seria distribuída para traficantes no estado e em outras cidades do país. Bianca Batista Carvalho foi presa em flagrante na manhã desta terça-feira. A investigada estava com 78 tabletes de cocaína no interior de um apartamento localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde. Ela foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. A prisão faz parte das ações da Operação Iara da Polícia Civil, iniciada na semana passada. A operação investiga crimes relacionados a tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, Bianca faz parte de uma família de narcotraficantes e a droga apreendida abasteceria o tráfico na região. A investigação também aponta que ela estaria promovendo a distribuição e comercialização de drogas na modalidade delivery em pontos no Umarizal. A polícia passou a diligenciar, fazendo uma verificação dos passos dela. E, aliado a isso, recebemos também uma denúncia
de que ela estaria fazendo uma venda de drogas em tabletes em uma quantidade menor do que aquela que é vendida pelos pais dela, que são traficantes de grande relevo. Então, os policiais ficaram em Campana e encontraram com ela um tablete de cocaína. E aí, após isso, se descobriu onde era o apartamento que estava o restante da droga. Segundo a polícia, os pais da investigada estão em prisão preventiva. Ambos são suspeitos de autuar de forma associada para viabilizar grandes carregamentos de entorpecentes pela rota do Rio Solimões, com destino ao estado do Pará e distribuição para outras unidades da federação. Há um abastecimento para outros traficantes. Então, eles vendem a droga para outros traficantes daqui do estado e de fora do estado. Quais são os próximos passos dessa operação diante do que já foi apurado, delegado? Bom, será efetuado um aprofundamento investigativo, as diligências elas continuarão para que se chegue a outros autores do crime. Pessoas que vivem do luxo proporcionado pela comercialização das drogas, mas que levam milhares de vidas ao lixo do vício. Até o momento não tivemos contato com a defesa da suspeita. Em Marabá, um motorista que atropelou 2 pessoas em uma motocicleta se apresentou hoje à polícia. Ele tinha fugido sem prestar socorro às vítimas. Uma delas morreu depois do acidente. O motorista da caminhonete se apresentou à Polícia Civil. Ele se chama José do Espírito Santo Barbosa. É subtenente da Polícia Militar. Importante ressaltar que a apresentação se deu tão somente o fato da polícia ter identificado a passageira, a pessoa que se encontrava no banco do carona e identificado o veículo automotor. Para aí sim, a partir daí ter se dado a apresentação. A polícia explicou que a conduta do motorista foi considerada ainda mais grave porque ele avançou a preferencial e fugiu do local. A Polícia Civil, hoje, atualmente, trabalha com a ideia de dolo eventual. Não será homicídio culposo no trânsito, porque entende-se que houve assunção do risco. Foi neste cruzamento que o acidente aconteceu. O motorista da caminhonete avançou sobre essa faixa que diz pare, sinalizando que a preferencial é de quem vem deste lado. O resultado foi a trágica colisão. Marlene Souza Feitosa, de 51 anos, era uma das ocupantes da motocicleta. Ela morreu poucas horas depois da batida no hospital municipal. O outro ocupante da moto, Aguinaldo Almeida Pereira, continua internado em estado grave. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira no bairro Belo Horizonte. Nas imagens, é possível ver o momento em que a caminhonete atinge em cheio a motocicleta com as vítimas. José Barbosa foi liberado após o depoimento, mas o inquérito deve ser concluído nos próximos dias, com os laudos da perícia técnica. O advogado do motorista, o policial militar, não respondeu aos nossos contatos. No Pará, mais de 160 canetas emagrecedoras foram apreendidas no Aeroporto Internacional de Belém só no ano passado. Especialistas alertam sobre o risco do uso indiscriminado de emagrecedores, principalmente os anunciados e vendidos pela internet. Nas redes sociais, o anúncio é atraente para a venda de medicamento injetável produzido no Paraguai. Uma busca para perder peso que não está associada à saúde. Aqui no Pará, a oferta estava na palma da mão. A comercialização de emagrecedores era feita nas redes sociais. O anúncio para aplicação de 1 a 6 meses do medicamento contrabandeado variava de R$ 679 a R$ 1.920. Do outro lado da mensagem, um policial monitorava há quase um mês a venda em Irituia. Na hora da entrega, Ian Kennedy Teixeira Dias foi preso em flagrante. Com o suspeito, várias canetas emagrecedoras. Segundo as investigações, o homem comercializava os produtos vindo do Paraguai nos municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, no Nordeste paraense, além de Castanhal, na região metropolitana
metropolitana de Belém. Na casa do suspeito, a polícia encontrou mais de 25 frascos com 10 tipos de anabolizantes e comprimidos, 7 canetas emagrecedoras e ampolas com uma substância ativa para as canetas usadas em tratamento de diabetes, além de centenas de seringas e agulhas. Toda vez que você ingere um medicamento que você não sabe a procedência, tudo pode conter ali dentro. Então, a gente é contra importação de medicamentos sem procedência conhecida, manipulação através de formulações que também não são de uma confiabilidade igual é o medicamento original. Com o risco do uso de emagrecedores irregulares, a Anvisa determinou este mês a apreensão e proibição de canetas emagrecedoras de 2 marcas, à base de tirzepatida, que não são fabricadas e registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estão sendo vendidas de forma ilegal pela internet. A substância que regula o apetite e o açúcar no sangue foi desenvolvida para o controle de diabetes do tipo 2, mas tem sido usada como alternativa para perda rápida de peso. Aqui no Pará, a Receita Federal apreendeu no ano passado 169 canetas emagrecedoras no Aeroporto Internacional de Belém. Durante as apreensões, a alfândega constatou que os produtos não tinham prescrição médica e havia indícios de que seriam destinados à comercialização. Segundo os especialistas, o problema não são as canetas emagrecedoras. Elas têm um efeito importante para os pacientes obesos, mas o consumidor precisa ficar atento à origem, onde elas foram produzidas, fabricadas e como estavam armazenadas. O medicamento, quando ele é vendido injetável e tem a indicação de temperatura, durante todo o trajeto, desde que ele sai da fábrica até que ele seja entregue na farmácia e entregue ao consumidor, ele passa por registros constantes da temperatura. Se houve um desvio de temperatura no transporte, todo aquele lote ele é desprezado, né? Então, se você compra nesses sites de internet que vende, quem te garante que isso está sendo acondicionado e transportado da maneira adequada? Então, sempre evitar esse tipo de coisa e sempre desconfiar, né? É um barato que no futuro pode sair muito caro. É preciso ter cuidado, critério, porque mortes já foram registradas. Agora a gente fala de futebol. O Remo estreia hoje no Brasileirão 2026. O jogo no Barradão, em Salvador, é contra o Vitória. Torcedores estão com grandes expectativas. O Eduardo Kemmel está acompanhando essa movimentação dos azulinos em Belém. E aí, Kemmel, por onde você está? Oi, João, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando. Aqui o JL2 já está rolando bolão aqui pela capital. A expectativa está lá em cima. Hoje mais cedo a nossa equipe deu uma volta aqui por Belém para ver os palpites dos azulinos para essa partida. Vamos ver. Depois desses 32 anos de espera, eu que estive no último jogo do Remo no Mangueirão contra o Náutico pela Série A de 1994, na vitória por 2-0, hoje é um dia muito especial. Voltar a ver o Leão entre os 20 melhores do Brasil. Eu vi o Remo na televisão, era bem jovem, e hoje a gente está aqui, né? A minha previsão é que o Remo faça um bom jogo, né? Que o pessoal esteja inspirado aí, mantenha a mesma pegada que foi a Série B. A expectativa é a melhor possível. Quem vai fazer o primeiro gol do Remo é o Pikachu, porque ele que é o homem gol do Remo agora, a sensação do Remo. Vamos botar aí, para não machucar muito Vitória, 2-1 pro Remo. E olha, João, quanto mais perto vai ficando da partida, maior também vai ficando a expectativa. Afinal, foram 32 anos esperando para ver o Leão na Série A. O Miguel já está aqui ansioso para o jogo, né, Miguel? Como é que está a expectativa para essa partida? Fala para a gente. A expectativa é a melhor possível. Eu acho que a diretoria do Remo fez um grande trabalho nessa pré-temporada e no início da competição, reformulou a equipe, manteve os melhores jogadores da temporada passada e reforçou em alto nível. Eu acredito que o Remo será a grande surpresa do Brasileirão 2026 da Série A e nós vamos buscar coisa maior, nós vamos buscar a Sul-Americana e vamos buscar a Libertadores, porque time nós temos hoje, trabalho nós temos para isso. Isso aí, muito obrigado. A pergunta aqui não quer calar, quanto vai ser o placar da estreia do Leão na Série A? A expectativa é grande, o Remo vai jogar para cima, quando o Remo joga a expectativa é sempre grande. Eu acredito no placar de 2-1 hoje. Gol de quem? Pikachu
e 2 do Pikachu. Aí sim, Pikachu é o favorito da galera aqui, João. Ó, eu já vou me organizando por aqui que daqui a pouco vai começar a partir das 7 horas da noite. Remo, na verdade, Vitória e Remo lá no Barradão. Você pode, claro, acompanhar todos os detalhes e também a partida em tempo real pelo ge.globo/PA. Volto com você, João. Obrigado, Kemel, que está em um bar no bairro de São Brás, um dos muitos bares e restaurantes que estão hoje abertos, especialmente para o pessoal acompanhar o jogo. Boa noite, Kemel. E qual a sua opinião sobre as notícias de hoje aqui do JL2? Tanto essa expectativa aí, né, para a estreia do Remo, quanto as outras notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar aqui para esse QR Code que está agora aí na tela ou cadastrar o número do nosso WhatsApp no seu telefone, é o 999-43-0001. É só mandar sua mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. E a seguir, problemas na estrada e no escoamento de grãos causam mais de 30 quilômetros de congestionamento no porto de Miritituba, no sudoeste do Pará. São 7 horas em ponto, imagens ao vivo da BR-316, movimentada nesse momento. Eu volto já. A polícia prendeu um dos envolvidos na morte de um policial militar da reserva no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. O crime foi ontem. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada depois de ter sido alvo de ameaças e extorsões por uma facção criminosa. Anderson Guedes Dias foi preso horas depois do crime. Segundo a polícia, ele teria dado apoio à ação criminosa. O assassinato do sargento da reserva da PM, Carlos Alexandre Silva, de 40 anos, aconteceu ontem, perto do meio-dia. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o executor chega à farmácia no bairro do Curuçambá. Ele conversa por alguns segundos, mas de repente segura a vítima pela camisa e atira a queima-roupa. O PM da reserva ainda tenta sacar a arma, mas cai ferido. Logo depois, o criminoso foge. O executor segue foragido. Segundo a polícia, a vítima vinha sofrendo ameaças. A suspeita é que o crime tenha relação com cobranças e extorsões praticadas por uma facção criminosa que atua na área. Além do executor, a polícia procura por um terceiro envolvido que teria dado fuga ao criminoso em uma moto. As investigações da Delegacia de Homicídios seguem aí justamente para identificar outros possíveis envolvidos nesse crime. Novas testemunhas devem ser ouvidas para esclarecer a dinâmica do assassinato. Os professores da rede municipal de Belém fizeram um protesto hoje pelas ruas da capital. Em greve desde o dia 19 deste mês, a categoria quer a revogação da lei que instituiu o novo regime jurídico único dos servidores municipais e o novo Estatuto do Magistério, além de reivindicarem melhores condições de trabalho. As palavras de ordem e os cartazes têm o mesmo pedido: a revogação da lei que alterou o Estatuto dos Servidores Municipais e atingiu diretamente o trabalho dos professores. Na educação infantil, houve redução no tempo de aula dos alunos e da carga horária dos trabalhadores. Diminuiu o tempo de escola das nossas crianças, porque reduziu em 1 hora. As crianças, elas antes saíam às 5h30. Agora vão estar saindo às 16h30. A comunidade ela ainda não está sabendo disso. Com a nova lei, a matriz curricular também sofreu alterações. As disciplinas de artes, educação física e leitura passam a ser ministradas por um único professor. Andréa é professora de educação física do município há 30 anos e se preocupa com os impactos no ensino de crianças e adolescentes. Educação física e arte tem formação profissional específica, licenciatura plena específica, conjunto de conteúdos sistematizados específicos e são componentes curriculares obrigatórios. De acordo com o Sintep, as mudanças foram aprovadas sem consulta prévia dos professores e já estão em vigor. O regime jurídico único dos servidores públicos de Belém foi alterado sem sequer sermos consultados. Então, se não formos consultados, ele tem vários artigos que estão acabando com a nossa carreira, desrespeitando, por exemplo, a nossa progressão funcional. Na tarde desta quarta-feira, uma comissão de professores participou de uma reunião com a secretária de Educação do município. O encontro foi para tratar sobre as reivindicações dos professores.
Madalena é professora da educação infantil e esteve na reunião. Para ela, não houve avanços. Ela vai cumprir a agenda, porque agora é o primeiro dia dela como secretária e ela precisa se reunir com a liderança dela, que é o prefeito, para que assim eles tomem algumas decisões. E a gente fez assim um pedido a ela, que leve para o prefeito as nossas reivindicações, que o próprio prefeito possa receber a gente. Nós pedimos um posicionamento à Prefeitura de Belém sobre as reivindicações da categoria e ainda estamos esperando uma resposta. Chegou a 30 quilômetros a fila de caminhões que seguem para o porto de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará. As filas são resultado das condições das estradas e da dificuldade no escoamento de grãos. Há 4 dias, o Elvis aguarda a vez para descarregar a carga de grãos. Uma espera que sempre dura menos de 2 dias e agora não tem previsão para acabar. Não descarrega por causa da transportuária, né, que não tem estrada lá. Aí quando chove os caminhões não conseguem subir e os que vai carregado não conseguem também chegar para descarga. A fila de caminhões é motivada principalmente pelas condições da transportuária, uma via que liga a BR-230 ao porto de Miritituba, um dos principais portos de escoamento no país. Os caminhoneiros reclamam também do atraso no escoamento dos grãos nos portos e da baixa capacidade, para atender esse período de alta safra. A tendência é só aumentar, né? Que o fluxo de caminhão que estão chegando aqui agora, na época de safra, aí tem que esperar, né? Uma das alternativas para desafogar o porto de Miritituba é escoar a produção em Santarém. Mas as condições da BR-163 também preocupam os motoristas. Tem bastante trecho sem asfalto, chegando de Rurópolis mais à frente. Temos mais ou menos em torno de 100 quilômetros com bastante buraco. Então, logisticamente falando, não fica interessante, não compensa realmente, né, para as empresas do Mato Grosso fazer esse escoamento. A Polícia Rodoviária Federal realiza orientações aos motoristas e tenta organizar o fluxo para evitar o congestionamento. Tentando da melhor forma possível garantir a fluidez do trânsito, evitando filas triplas. A gente trabalha também com rondas, comandos educativos e, claro, né, autuando também da forma correta as pessoas que transitam, né, de forma irresponsável pelo acostamento ou pela contramão e não tem a noção do quanto isso pode acabar atrapalhando, né, a trafegabilidade do trecho da 230. A Via Brasil, a empresa responsável pela operação da BR-230, informou que investe na construção de um novo acesso às estações de transbordo de carga, com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança do tráfego aí nessa área. Sobre o trecho que fica entre Rurópolis e Santarém, o DENIT informou que foi decretada emergência e as equipes trabalham na contratação da empresa que vai atuar na recuperação do trecho. Agora a gente volta a falar aqui com o Eduardo Kemmel, a gente está acompanhando a estreia do Remo na Série A. Como é que está a expectativa por aí, Kemmel? E como é que está o placar nesse momento? Oi, João, estou de volta com o placar da partida 0-0, 8 minutos do primeiro tempo. Nesse momento a galera está comemorando aqui e te lembra que você pode acompanhar a partida em tempo real pelo ge.globo/PA. Vitória e Remo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lá no site também tem a tabela completa do Brasileirão. Lá você vê que o Remo já entra em campo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Mangueirão. Jogo aqui em Belém contra o Mirassol, quarta-feira, às 8 horas da noite. Eu volto com você, João. Expectativa de casa cheia, né, Kemmel? Boa noite para você. E a gente tem comentário aqui, sua participação no JL2. Vamos dar uma olhada. Éder Jastes de Barcarena. Sou bicolor, porém quero ver sempre o Pará na prateleira de cima do futebol nacional. Então tomara que o Remo faça uma boa temporada no Brasileiro e que no Parazão ele perca todos os jogos. Aí o Éder está dividido, mas vale a torcida aí pelo Brasileirão. Obrigado, Éder. Isso mesmo. Agora vamos ver aqui a Valéria de Souza.
Boa noite, né, Valéria? Sou torcedora do Paysandu, mas acima de tudo paraense. Na torcida para uma boa partida do Remo e uma ótima campanha no Brasileiro. Certíssimo, rivalidade, e a gente segue torcendo aqui pelo estado do Pará, que é o mais importante. Mariene, o nosso leão vai arrasar hoje. Mariene Alves, de São Brás. Mariene está aí na torcida, deve estar assistindo o jogo nesse momento. Agora a gente pega aqui os outros comentários justamente sobre aquela situação absurda da agressão ao cachorrinho em Benevides. Até quando vamos aceitar maus tratos contra os animais? Só dão carinho e amor. Nós somos as vozes dos animais e é preciso, né, Elizabeth, que sejam denunciados e que a polícia haja para punir as pessoas que fazem isso. Tem mais um comentário aqui, mais uma participação da Rita Gonçalves. Nós que gostamos e tratamos com tanto cuidado e carinho dos nossos pets, ficamos estarrecidos com tantas atrocidades contra estes seres que só trazem alegria por mais pessoas como a Rita, né, que defendem os animais, que a gente não mostre mais cenas como essa de hoje, total barbaridade, um absurdo total. O JL2 de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Uma boa noite. O JN hoje é mais cedo. Não perca as notícias nacionais e internacionais.